dentro dessa estrutura aqui, nós temos então aí duas regiões. Primeiro uma região aqui, ó, uma região mais simbólica, que a gente já trabalhou aqui, que é o que a gente está falando hoje, que é a linha do arco. Então, a linha do arco ela é uma região dentro dessas três instâncias, só que ela tem aqui, se a gente considerasse esse recorte em volta da cabeça, ela tem uma função diferente do que as outras partes desse mesmo campo em volta do teu corpo. E essa função aqui, principalmente, é a função de projeção. Então, é esse campo aqui que projeta. E esse campo projeta a intuição na realidade. Então, ela não projeta no futuro, ela projeta o estímulo de vitalidade, né? Esse estímulo da vida, esse estímulo da essência, diretamente no momento presente. Então, é uma projeção que está se relacionando diretamente com o que está acontecendo agora. Então, a projeção, mas não para o futuro, para o momento presente. Então, esse campo aqui está direcionado com essa projeção para agora, para que a execução possa acontecer. Ela não é execução, mas ela é uma claridade sobre o que deve ser feito. Aí o restante do teu sistema recebe essa informação e pode executar aquela ação. Aí vai depender de qual campo vai funcionar naquele momento ou ser requerido naquele momento para que a ação surja daquele momento ali, daquele campo, e possa responder com uma habilidade de responder, né, a responsabilidade com responsabilidade, entregar a resposta para a vida, né, adequada a cada contexto. Então esse campo aqui mais de cima, ele é a projeção. Mas eu acredito que vários de vocês aí já ouviram falar, principalmente os que já fizeram curso de formação, que nós não temos só uma linha do arco, certo? Todo mundo sabe essa informação aí, né? Nós temos duas, né? Mas eu acredito que vocês saibam aí que as mulheres têm duas linhas do arco, certo? Vocês devem ter ouvido que as mulheres têm duas linhas do arco. E essa não é uma verdade absoluta. O que acontece? A linha do arco dos homens, ela foi sendo negligenciada ao longo dos tempos, porque essa segunda linha do arco do homem, que é responsável por trazer essa condição do guerreiro. Tá? E que a gente vem falando, né, dessa condição aqui da linha do arco, mas porque são dois campos de linha do arco, e essa segunda linha do arco que é responsável por trazer à tona essa condição do guerreiro. Ou ela vai trazer uma condição guerreira assertiva, ou ela vai trazer uma condição humana distraída, distorcida. Tá? E ela foi sendo negligenciada porque, ao você convocar essa instância guerreira, você precisa estar em contato direto com a vida. E nós sabemos que na tradição yogi, o que foi acontecendo durante muitos anos, e que isso foi sendo resgatado depois ali a partir de Guru Nanak, é que os yogis eles foram subindo as montanhas e ficando cada vez mais reclusos. Então eles foram negligenciando essa linha do arco para que não fosse convocada uma necessidade de você estar na vida cotidiana, né, um senso de justiça cotidiana, estar envolvido com a vida cotidiana, e você foi negligenciando para que você pudesse ter menos variantes aí interferindo no processo espiritual. Ok, esse foi o momento, e aí ele é resgatado a partir da tradição de Guru Nanak, e essa linha é reestruturada e é trabalhada junto nos Shabbats. Mas vamos lá por etapas. Começando pelo que você já sabe. Nós temos aqui então a linha do arco aqui em cima, homens e mulheres têm essa no mesmo lugar. Tá? Aí você já sabe que as mulheres têm uma outra linha do arco aqui que vai de um seio ao outro, na frente do coração. E essa é uma linha do arco muito poderosa para a mulher. E eu quero colocar nesse sentido aqui essa linha do arco para que vocês pensem o seguinte: o poder dessa linha do arco, que nós temos assim na nossa cultura ocidental, e aqui eu quero que você... Isso aqui não é um indicativo para ninguém, não estou fazendo uma análise moral de nada. Estou dando informações sobre o nosso sistema energético e eletromagnético, tá? Para vocês avaliarem aí para vocês. Mas nós temos aqui, então, na nossa tradição, principalmente na ocidental, uma alta exacerbação desse centro aqui na mulher, certo? Ele está servindo para a mulher com uma projeção muito alta, certo? Mas se vocês forem pensar friamente e olhar para o corpo humano, o que tem aqui de tão diferente do resto do corpo humano? Não é só pele? Não é carne e pele? Igual qualquer parte do corpo humano? Por que essa parte é mais atraente que as outras? Porque tem esse campo, essa linha do arco aqui, muito poderosa. E é um campo de atração. Para vocês aí, para as mulheres que já são mães, com certeza vão lembrar que os filhos, eles naturalmente buscam esse centro. Certo? Não é aqui que eles vêm se amamentar, e eles buscam naturalmente, você não precisa ficar ensinando muito, eles já vão buscando. Então imaginem só o poder desse centro na dinâmica social. Só que esse não é um centro de projeção
que é o que acontece quando dentro do nosso modelo social ele acaba sendo um centro de projeção. Projeção é esse centro aqui. Essa linha do arco é projeção. É a partir daqui que nós deveríamos estar projetando. Porque tudo que é projetado a partir daqui é uma realidade. É a realeza acontecendo. Por isso, essa instância da nobreza. Quando você projeta a partir daqui, isso acontece. Tá? É um comando. Nós já falamos desse senhor. Esse é o nosso centro de projeção. Esse aqui é um centro de proteção. É por isso que, se vocês forem olhar as indianas e outras tradições, há uma tendência a cobrir este centro aqui, porque ele é um centro de proteção, ele não é um centro para você projetar, então ele é um centro de proteção e de alta vitalidade. Ele é capaz de transformar sangue em néctar. Não é isso que acontece com esse centro aqui? Ele transforma sangue em alimento, de tão forte, de tão poderoso que é esse centro aqui para as mulheres. Ele é muito poderoso, e aqui ele está conectado ainda com o coração, que fortalece esse senso de sexto sentido da mulher. É por isso que as mulheres normalmente têm um senso de sexto sentido muito mais aguçado que os homens. Primeiro, porque foi negligenciada essa segunda linha do arco dos homens, e segundo, porque essa linha do arco das mulheres está mais próxima do coração do que a segunda linha do arco dos homens. Então, a segunda linha do arco dos homens, ela está aqui, ó, de um ombro ao outro. Tá? Então, ela está um pouco mais em cima. A das mulheres está bem no centro do peito, e a segunda linha do arco dos homens está aqui, é de um ombro ao outro. E é essa instância aqui, é por isso que esse movimento dos braços e de força dos braços, e que a gente tem o estereótipo aí do machão, né, que faz assim com os braços e tudo, porque esse é um centro que traz muita força para o homem. De verdade mesmo. Então é isso que coloca na perspectiva o guerreiro. Mas ele é um senso de justiça. O guerreiro é um senso de justiça, não é um senso de força sem medida. É intuição pura, porque é uma linha do arco. Tá? Apesar de não estar aqui envolvida com a glândula pituitária, é uma linha do arco. Então elas têm uma conexão e uma relação muito sutil e muito próxima entre esses dois campos eletromagnéticos aqui. Então, a linha do arco do homem está aqui, e ela foi negligenciada. E ao mesmo tempo que essa linha do arco do homem está aqui, ela fortalece também aquela intuição, porque ela se conecta aqui com o quinto chakra, com a questão do professor-aluno. E aí o quinto chakra, nós já trabalhamos ano passado, é essa instância do professor-aluno, da relação professor-aluno. Então ela fortalece essa ajuda que o professor pode dar para o aluno. Então tem essa fortaleza aqui. Para vários de vocês, acredito, já indiquei o Shabad Soul Purak. O Shabad Soul Purak, ele trabalha fortemente essas duas linhas do arco, tanto no homem quanto na mulher. Porque o Soul desse mantra Soul Purak, esse Soul representa a projeção. Esse Soul é a projeção. O Pu desse Purak esse alinhamento entre essas quatro instâncias que nós comentamos agora: o campo energético, o campo eletromagnético, a aura e a linha do arco. Tá? O Pu é uma força que organiza e que equilibra essas quatro instâncias para que elas estejam em harmonia total. Tá? É a harmonia dessas quatro instâncias. E o Uraka, né? Então Puraka, é a proteção. Então, é esse campo de proteção tanto no homem quanto na mulher, que daí esse campo aqui é a proteção. É aquilo que pode garantir a essência. Aí nós estamos falando de 6, nós estamos falando de 5 mais 1. Comentamos disso no ano passado. Né? Então o 5, por ser a instância central, é a que pode ser somada tanto para baixo quanto para cima, e quando ela é somada para cima, o 5 precisa retornar ao 1 para virar 6. Então é a proteção da unidade, é a garantia da unidade. A unidade em nós, intuição. Então é a força que pode garantir isso, enquanto essa projeta a clareza para a realidade. Então é uma combinação do trabalho dessas duas linhas do arco que garante que a intuição seja garantida e ela seja projetada e lançada para a ação. Então o Uraka é essa proteção aqui. Então esse Shabad é muito especial para esse contexto da linha do arco que nós vemos trabalhando, e é um mantra especial então para esse ano. Por isso que eu indico fortemente que quem não faz e quem não medita nesse mantra, experimentasse. Soul Purak, ele é um mantra muito especial para essa condição que nós estamos trabalhando esse ano, em combinação ainda com o Chopei Sahib, nesse ano especialmente. É uma garantia que esses dois lados da dualidade, né, masculino e feminino, esses dois polos, possam estar em equilíbrio e dando sustento um para o outro, garantida a sustentação um do outro. Então esse Irak é a proteção. Um outro mantra que tem esse Irak, que vocês vão lembrar, é o mantra do sadhana aquariano. Não tem aquele Rakenahara? Então, é um mantra de proteção.
Porque esse Rak, né, do Sou Purak, é o mesmo Rak. É um mantra, é um som que abre o coração, e o coração é aquilo que pode proteger. É por isso que a gente fala muito dessa condição do peito aberto, de ir de peito aberto e colocar o coração à frente, para que ele seja esse campo de proteção. Esse é um campo muito poderoso e muito especial em nós. Então ele garante aí que essa estrutura da essência esteja envolvendo todo o teu sistema e ela se coloque à disposição da neutralidade, então ela não quer joguinhos, ela não quer nenhuma outra coisa, e ela é simplesmente aquilo que é. E por isso que o 4 se conecta tanto com o 6. Essa relação é uma relação muito íntima do 4 com o 6 e que precisa ser estruturada e precisa ser fortalecida poderosamente para que você tenha o suporte do 4 para que a intuição possa acontecer livremente. Eu comentava lá da prosperidade, é porque a prosperidade no humano é um dever. Essa intuição é um dever do humano, porque a partir dessa projeção da intuição, você pode ser próspero. Porque vamos considerar assim, uma outra síntese aí do Yogi Bhajan que ele colocava, que é uma maneira interessante de a gente olhar para compreender. Então ele falava o seguinte, que a felicidade é um direito, ele colocava assim, a felicidade é um direito, é algo que nós temos como direito de nascença, a nobreza é a projeção, veja, a nobreza é a projeção, o infinito é a fonte de tudo e a prosperidade é um dever. Porque quando você projeta a nobreza, você se torna próspero. Então o trabalho de seu interno, de mergulhar nos ensinamentos, no desenvolvimento da sua nobreza, da sua linha do arco, da intuição, para que a prosperidade ocorra. E prosperidade não existe sem serviço. Então, inevitavelmente, você vai servir. Então, essa relação de prosperidade com serviço está intimamente também conectada. Não há prosperidade sem serviço. Você precisa estar à disposição. E por isso que intuição é uma disposição para a vida. E por isso que esse campo do 6 fala dessa capacidade de obedecer o comando, de estar a serviço. E ao mesmo tempo o comando ocorre em você, porque o infinito é a fonte. O infinito é a fonte de tudo e você é a mesma parte desse infinito. Você vem dessa mesma fonte. Isso é a sua identidade. Satenama. Essa é a identidade, esse vigor e esse postulado aí de realidade acontecendo. E quando a gente fortalece essas linhas do arco, esses campos eletromagnéticos, isso se torna essa realidade e algo que ocorre com a vida. E você é percebido não por aquilo que você está falando, e sim por essa presença que já expressa tudo. Então a linha do arco pode expressar aquilo que você é. Não tem mentira nesse jogo e não tem manipulação. Você não consegue manipular a linha do arco. A linha do arco ela é o que ela é. Nós precisamos fortalecer, podemos trabalhar poderosamente.